Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos abordar um assunto que ameaça a operação dos ônibus no Rio de Janeiro. Uma decisão judicial que, caso não seja revista, poderá extinguir mais empresas e mais linhas de ônibus na cidade. Nesta edição, vamos falar sobre algo que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que tem enorme importância para a mobilidade urbana atualmente no nosso município. Trata-se da centralização judicial, recurso que tem dado fôlego às empresas de ônibus, gravemente afetadas pela crise financeira potencializada pela pandemia, mas que agora foi derrubada por juiz do Tribunal Regional do Trabalho. Para discutir o assunto, vamos receber aqui no podcast Rio Ônibus o advogado Luciano Oliveira Aragão, mestre em Direito das Relações Econômicas e professor universitário. Doutor, obrigado pela sua participação, por atender o nosso convite assim em cima da hora. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast Rio Ônibus. Obrigado, Paulo. Primeiro, boa tarde a você, boa tarde a todos os que nos ouvem e nos assistem. Eu que fico agradecido pelo seu convite, porque realmente precisamos explicar à população, aos empresários e aos usuários o que de fato está acontecendo com a centralização das execuções trabalhistas no âmbito do transporte coletivo. Então, eu começo então com a pergunta básica. O que é essa centralização judicial? Essa semana nós vimos na mídia, embora não falem das empresas de ônibus, o que chamou a atenção foi o Clube Vasco da Gama, todo mundo preocupado, o Vasco vai acabar, alguns memes até na internet falando sobre isso. Então, o que é a centralização judicial, doutor? Vamos lá, Paulo. Atualmente eu cuido não só da centralização dos consórcios, mas também de outros segmentos da atividade econômica, né? A centralização, falando um pouco rápido e de forma genérica, ela, na verdade, é uma espécie de as dívidas trabalhistas das empresas que estavam passando, ou de setores que estavam passando por alguma dificuldade econômica. A Justiça do Trabalho, ela entendeu que poderia se fazer um parcelamento dessas dívidas, com a única e exclusiva finalidade de preservar as empresas. Então, se você pegar todo o histórico das empresas que optaram pela centralização, são empresas que estavam passando por alguma dificuldade ou o segmento delas estava em alguma dificuldade. Em sua grande maioria, eram os clubes de futebol, as empresas de transporte coletivo e as universidades. Então, você poderia fazer um parcelamento da sua dívida em até 6 anos, com um depósito mensal de valores que a Justiça administrava e ia pagando essas dívidas de acordo com a ordem de chegada lá no juízo da centralização. Certo. Então, como o senhor disse, essas empresas, universidades, clubes de futebol, precisaram aderir a esse regime, então, de centralização que dá essa facilidade. E qual a vantagem delas terem aderido, além dessa questão do prazo para o pagamento? A gente poderia dizer que era uma garantia até de que as pessoas que teriam a receber nesses processos seriam indenizadas, esses processos poderiam ir a termo? Há algum risco de não ter essa continuidade? Pois é, Paulo, era justamente isso, porque para você aderir ao plano, você tinha que indicar os processos para o juiz, né, falar, os meus processos em fase de execução são esses, e ofertar uma garantia, né? Em geral, garantia, seguro-fiança, seguro-garantia ou garantia bancária. Então, para aqueles credores trabalhistas, o recebimento era de 100%, certo? E por que as empresas estavam optando por isso? Porque as empresas já estavam com alguma dificuldade financeira. E esses créditos trabalhistas, os advogados, eu não estou aqui dizendo que eles estão errados e que nem a decisão dos juízes das varas estavam erradas, né? Eles começam a fazer e requerer o bloqueio judicial. E aí o que acontece? Havia uma concomitância de bloqueios. Então você tinha a conta da sua empresa bloqueada por diversos processos. E isso inviabiliza qualquer empresa, porque você
tem o custeio do seu dia a dia, né? Você tem que pagar luz, você tem que pagar empregados. No nosso caso, aí, você tem que pagar o óleo diesel, que é um insumo essencial para a nossa atividade. Se não tiver o diesel, o ônibus não sai para transportar as pessoas. Então, foi nesse sentido, foi nessa ambiência que se fez aí a centralização, ou seja, para preservar as empresas, para que as empresas pudessem continuar com o custeio do seu dia a dia e dando para os credores trabalhistas a garantia de que ele teria integralmente pago o seu crédito. Então, pelo entendimento, isso foi feito já há um tempo e vinha funcionando bem, né? As empresas que aderiram à centralização vinham conseguindo pagar as prestações, os empregados vinham recebendo os valores a que tinham direito, que tinham sido determinados aí pela Justiça. Então, isso correu bem no primeiro momento, nos primeiros anos. E qual foi o impacto, então, da pandemia, que parece que os problemas começaram a surgir desde o início aí da pandemia? Essa crise que veio para o setor aí, que já vivia, que levou às centralizações, mas que a pandemia agravou. Como que foi isso nesse processo aí de crise, nesse período de restrições de circulação, em que as empresas tiveram uma queda muito maior que não era prevista aí no seu faturamento? Paulo, essa sua pergunta é muito inteligente porque você atingiu o X da questão. Todos os indicadores mostram que todas as empresas que aderiram, até antes da pandemia, não precisaram fazer pedido de recuperação judicial, nenhuma delas faliram, continuaram com as suas atividades, enfim, a vida estava voltando ao normal. Então, até que em março de 2020, surge, então, a primeira questão de lockdown, a pandemia começa a entrar com força, e note que eu falei para você que 3 eram os principais segmentos da economia mais afetados, porque já tínhamos crise antes, nós tínhamos uma crise econômica e financeira instalada, né? Tanto que eu estava te falando de universidade, clubes de futebol e o nosso setor de ônibus já estava sendo afetado por outras variáveis que não cabe a gente falar aqui. E aí, então, vem a pandemia. E quem são os mais atingidos com a pandemia? Porque o remédio da pandemia era de você fazer o isolamento social, as pessoas tinham que ficar em casa. Esse era o remédio antes da vacina, como é até hoje, né? Se cuidando com máscara, com álcool em gel, aquelas coisas todas. Quais os setores que foram mais atingidos? Ora, nós transportamos. Se o remédio era ficar em casa, nós deixamos de transportar. Você entende disso melhor do que eu, os nossos índices aí de queda de passageiro transportado chegou a bater pico de 80% de forma de queda, né? Exatamente. Você sabe disso. E o nosso faturamento, ele é em razão do dinheiro. A mesma coisa aconteceu com as universidades. As pessoas não iam para a universidade, não sabiam quando ia voltar, começaram a trancar a matrícula e muitas pessoas que perderam seus empregos em razão de algumas atividades econômicas que ficaram paralisadas, como bares, hotéis, restaurantes, turismo, essas pessoas também, saiu até uma matéria muito importante sobre isso na mídia na semana passada, que essas pessoas passaram a privilegiar outras coisas e não mais a educação, tendo que recorrer a escolas públicas e tudo mais. E os clubes de futebol deixaram de fazer partidas durante muito tempo. Até hoje você não tem estádios plenos novamente, né? Então, note que esses setores foram os setores mais atingidos. E vamos falar aqui, então, do nosso setor. Nós não tivemos... A receita nossa caiu drasticamente, Paulo. Você tem esses índices muito melhor do que eu, drasticamente. Até hoje, o nosso setor ele está em torno de 53% só do que era antes da pandemia. Não estou Exatamente. Não estou te falando nem antes da crise que a gente já estava. Note que nós entramos no parcelamento especial de execução porque nós já estávamos em crise, por toda uma questão de política tarifária que não vem ao caso agora discutir. Mas depois disso, já com a receita nossa já muito vulnerável, nós ainda tivemos uma queda absurda. E como hoje ainda temos essa queda. Então, o que foi feito? Foi esse pedido ao Tribunal do Trabalho seguinte: olha, entrou a pandemia, estou sem receita, o remédio é ficar em casa, eu transporto pessoas, as pessoas estão ficando em casa, então estou sem receita.
E aí foi deferido, durante 4 meses, foi deferido a suspensão do pagamento das parcelas. Ato da presidência do tribunal, que nenhum outro desembargador recorreu. Depois, nós pedimos, ainda em plena pandemia, pedimos novamente a suspensão do pagamento. Aí não nos foi deferido. Foi deferido o seguinte, olha, suspensão não, mas eu vou autorizar que durante 1 ano você pague 50% da parcela. Por que isso? Porque eles entendiam, como todos nós entendíamos, que talvez em 1 ano a pandemia já tivesse passado e a economia já tivesse tido a sua retomada, né? E certo. isso seria agora a partir de agosto. Só que nesse meio termo, o Tribunal do Rio de Janeiro, através do seu corregedor, entendeu que essa decisão da presidência era equivocada e mandou que todos que tinham essa suspensão, principalmente no nosso caso de pagamento, que deveria pagar de uma vez só aqueles 4 meses. Ora, numa situação dessa de pandemia, onde todos nós estávamos sem receita, o que fizemos? Recorremos dessa decisão. Sim. Dessas decisões, até hoje, não foram julgadas. E as que foram julgadas não transitam em julgado. Só que no lugar, Paulo, de se aguardar o trânsito em julgado, como diz a legislação, o que acontece? O juiz corregedor da CAEX disse o seguinte, olha, teu plano está revogado. Pouco importa se você recorreu, mas não foi atribuído efeito suspensivo, teu plano está revogado. Começou a instaurar agora o regime de execução forçada, mandando bloquear conta, mandando fazer penhora, mandando indisponibilizar patrimônio, ou seja, está desvirtuando aquilo que era para preservar a empresa e está quebrando as empresas. Sim, não, somos nós, somos as universidades, porque está muito agressivo isso, está muito agressivo. Então, a suspensão lhe interrompendo aqui, pedindo desculpas por isso, mas é só para esclarecer bem para os nossos ouvintes. Quer dizer, na hora em que as empresas de ônibus têm todas as suas contas bloqueadas, têm todos os seus bens indisponibilizados, ela fica sem o fluxo de caixa. As empresas ficam sem condições de pagar salários dos funcionários, sem condição de pagar pelo combustível, pelo óleo diesel, sem condição de comprar peças de reposição, de comprar pneus. Então, como que ela vai operar? É como se a pessoa fosse informada, olha, o teu salário vai ficar congelado pelos próximos meses, você não vai receber nada. Então, como que a pessoa vive? Então, como que a empresa pode viver? E o senhor começou a colocar muito bem quando lhe interrompi, essa questão. Na hora que a empresa para, nem ela opera, ou seja, a cidade fica sem ônibus e as pessoas que estavam na expectativa de receber pelas decisões judiciais pregressas vão ficar sem receber também, é isso? Essa leitura que eu estou fazendo é a correta? É corretíssima, Paulo. Inclusive, esse paralelo que você traçou entre a empresa e a pessoa que fica com salário congelado, é isso aí. É isso aí. A pessoa que é o nosso usuário, ou os nossos colaboradores, ou eu, ou você, se segurarem o nosso salário, como é que a gente vai fazer, Paulo? É impossível. Para a vida, para tudo. Como é que eu vou fazer essa reunião com você se a minha conta de luz for cortada, se a minha internet for cortada, se eu não puder pegar o dinheiro, ter dinheiro para pegar ônibus? Assim, então, o que está se fazendo hoje é a porta de entrada de uma quebradeira de empresas. E outra coisa, está se privilegiando, não estou dizendo que o crédito dessas pessoas esteja errado não, Paulo, mas está se privilegiando o individual do que o coletivo. Eu tenho empregados ativos trabalhando, e se esses empregados deixarem de trabalhar, eu não consigo transportar. E como que esses que vão parar agora? Se as empresas pararem, nós hoje temos aí 18 mil rodoviários só no município do Rio de Janeiro. Então, se as empresas pararem, são mais 18 mil demitidos. Como que eles vão receber? Porque os que já foram demitidos e os que serão demitidos recebem da arrecadação das empresas no dia a dia, ali, no recebimento das passagens. Como que a gente conseguirá indenizar esse pessoal? Como pagar os fornecedores? E como atender a população da cidade? Quer dizer, a cidade fica sem ônibus, sem transporte.
Então, há esse risco, doutor? Há esse risco. Hoje, esse risco existe. Nós estamos aí uma verdadeira via crucis e uma batalha jurídica muito grande. Até porque isso tudo tem tempo, Paulo. Eu não posso pegar e ir direto para o Supremo, ir direto para o TST. Eu tenho um caminho, porque existe a chamada supressão de instância. Eu tenho um caminho a percorrer. Só que enquanto eu percorro esse caminho, as empresas estão sendo atacadas no seu patrimônio. Entendeu? Respondendo a sua pergunta, infelizmente, os que hoje estão trabalhando, as pessoas que serão os nossos fornecedores, eles só terão uma possibilidade de receber isso, habilitando seus créditos numa falência. É uma situação que nos preocupa muito, eu acho que a população de modo geral, porque nos últimos 5 anos, 16 empresas encerraram as suas atividades. Nós temos hoje já 9 empresas em recuperação judicial, outras empresas que estudam também a adoção dessa medida. E a gente não vê hoje uma saída. Conversamos com as autoridades públicas, vão sempre adiando uma solução. Essa questão agora da justiça vem sendo colocado para os juízes, né, para as pessoas que têm que analisar a questão, esse tipo de dificuldade. Mas acho que está faltando um pensamento na coletividade, né? Na questão da cidade. As empresas têm problema, sim, mas uma decisão não pode ser tomada que prejudique uma empresa e deixe a população sem o serviço. E deixe o pessoal à mercê de transportadores piratas, à mercê de aplicativos, que aí vai ser um caos na cidade. Hoje ela já vive um momento difícil, que pode piorar muito, né? E a preocupação é essa. O senhor falou agora sobre as instâncias. Ainda cabe recurso, doutor Luciano? Há como se reverter isso? Há como se conversar e se analisar esse novo cenário que a pandemia impôs e se renegociar tudo para garantir direitos já adquiridos de demitidos, garantir o direito da população do deslocamento e garantir o direito dos rodoviários que ainda estão trabalhando, que estão muito preocupados com isso? Assim, Paulo, nós já estamos com todas as medidas aqui dentro do Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro foram tomadas, estão sendo tomadas, e o caminho agora é se chegar ao TST, e também já temos uma medida junto ao Supremo Tribunal Federal, no qual o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, já intimou a Corregedoria Geral, a Corregedoria Regional do Trabalho aqui do TRT do Rio de Janeiro, para falar a respeito do que nós levamos lá para eles. Aqui, no âmbito do Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro, respondendo à sua pergunta, se nós tentamos conversar com eles, tentamos levar esse problema para eles, não só por meios jurídicos, sim, fizemos isso, há pedido de mediação protocolado pelos 4 consórcios, pedido esse de mediação que foi negado pela presidência e pela Corregedoria do Trabalho. Eles negaram, eles não quiseram participar de nenhum tipo de mediação. Nós provocamos essa mediação e pedimos para chamar a presidência do TRT, a Corregedoria Regional do TRT, o Ministério Público do Trabalho, o Poder Concedente e o sindicato. Mas, infelizmente, a presidência do tribunal e a corregedoria não quiseram participar da mediação, então nós não conseguimos a mediação aqui no âmbito. Estamos tentando, por meios processuais, tentar fazer com que o TST tente fazer também uma mediação, quem sabe até o Supremo, porque a mediação você pode pedir em qualquer instância, né? O que está em jogo aqui, Paulo, é a questão da saúde, segurança pública, mobilidade urbana, porque a cidade, nós transportamos as pessoas de um lado para outro. Então, se nós quebrarmos, você vai ter muita dificuldade. As pessoas que têm condições de se locomoverem por conta própria talvez não sentirão falta, mas a grande parcela da população vai sentir falta, sim, do transporte coletivo da cidade do Rio de Janeiro. Nós, hoje, por questões
financeiras e econômicas, já trabalhamos de forma contingenciada. O dia e hoje, o transporte pirata, o transporte alternativo, ele ainda cobra a mesma coisa do ônibus, porque tem ônibus. A hora que não tiver mais ônibus, a tarifa deles não é regulada. Entendeu? Por quê? Porque Exatamente. você não tem ninguém que veja. Então, Paulo, a tarifa deles vai ser igual àquela tarifa que eles chamam de mencionada, né, do Uber. Ou seja, quando a demanda está lá em cima, eles botam um preço muito alto. Quando a demanda está baixo. Então, infelizmente, vai ser assim, né? É. E aí está o caos instalado na nossa cidade. Então, doutor, estamos acompanhando aqui o Rio Ônibus junto com o senhor. Eu acho que esse programa servirá para sensibilizar aí a opinião pública, especialmente para alertar a população com respeito a esse problema, que é muito sério. Eu acho que ele está saindo do âmbito aí exclusivamente jurídico, né, do terreno das hipóteses para o terreno da realidade. E se nada for feito, eu acho que o caos se instalará definitivamente aqui na nossa cidade. O nosso tempo está terminando. Eu espero que em breve a gente possa fazer um outro programa, doutor Luciano, para falar sobre a solução que foi obtida sobre a evolução desse caso e para tranquilizar aí a população usuária de que a cidade continuará a contar com os ônibus. Eu gostaria de encerrar ali agradecendo aí pela participação, lhe parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito. Temos acompanhado, é um trabalho árduo, e o senhor colocou muito bem. Tem que se pensar muito, não só na questão jurídica em si, mas em tudo isso que envolve, né, no ambiente que o transporte está inserido e nas consequências que, às vezes, uma medida judicial, se não for bem medida, se não for bem ponderada e conectada, inserida dentro desse contexto que a cidade tem, ela pode trazer consequências que muitas vezes não são pensadas em um simples despacho. A pessoa, para tomar certas medidas, ao meu ver, não sou especialista, mas ela tem que ponderar que consequências isso pode trazer para toda a coletividade. E dentro disso, eu encerro aqui. Eu só gostaria de fazer mais alguma ponderação, alguma colocação? Então, Paulo, só lhe agradecer pelo carinho, pelo espaço, dizer que eu estou à sua disposição aqui, porque não só como advogado, mas como cidadão, como carioca, eu ficaria muito triste de ver a segunda maior metrópole do país paralisada, ter sua mobilidade urbana, as pessoas sofrendo com isso. Enfim, faço votos que a gente consiga chegar aí no denominador comum e equacionar isso. Conte conosco, viu? Bem, doutor, agradeço aí mais uma vez a sua participação e com muita preocupação chegamos ao fim de mais uma edição do nosso podcast. Esse programa ficará disponível para você ouvir a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. Esperamos você no nosso próximo episódio. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.